Agora, vamos estar atentos à Tua palavra. Falamos com o Senhor através das nossas orações, dos cânticos, mas agora nós queremos ouvir o Senhor. Então, nos prepara, Senhor Deus. Não deixa que nada venha nos distrair. Que a mensagem que o Senhor colocou no coração do Teu filho, o pastor Davidson, Senhor, que venha a cada coração, cumprindo os Teus propósitos. Seja com ele, Senhor. Continua usando o Teu Filho com poder e graça, conforme o Senhor tem feito em todo o tempo. Que o Teu nome seja exaltado e glorificado sempre através da vida dele, não só nesse momento, mas em todo o tempo. E que seja assim também com essa igreja, a partir da vida de cada um de nós. Nós te oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Reforçando aí a palavra da pastora Zélia, a partir de sexta-feira a gente vai estar aqui na conferência, é uma programação para toda a igreja, liderada pela juventude, mas é para toda a igreja. Nós seremos aí desafiados, vamos receber mensagens de como renovar a nossa força no Senhor, né, dependendo do Senhor, experimentando cura, experimentando a restauração do Senhor na minha vida e na sua vida. Então, a partir de sexta-feira, sexta, sábado e domingo, pela manhã e à noite, a conferência abrindo o mês da juventude, o mês com foco na juventude. Não fique em casa, não perca essa oportunidade. A gente vai receber alguns pregadores de fora também, e assim vamos aprender do Senhor com essa galera que estará aqui com a gente. Então, a partir de sexta-feira, nós estaremos reunidos aqui para celebrar ao Senhor e receber do Senhor. No segundo sábado de agosto, nós teremos o nosso culto de consagração, de 9 a meio-dia. Então, retomando os cultos de oração aos sábados. Então, no segundo sábado, a gente normalmente faz no primeiro e no terceiro sábado do mês, mas nesse mês, como a gente tem a conferência, abrindo o mês, então, para ninguém ficar assim, eu não vim porque ontem estava aqui no culto e tal, né? Então, a gente está movendo para o segundo sábado do mês, o nosso culto, então, de oração, de 9 a meio-dia, no segundo sábado de agosto. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Acesse aí a sua Bíblia. Se você não a tem impressa, tem no seu celular, mantenha a sua Bíblia conectada nesse Evangelho de Lucas, capítulo 15. Quero refletir com você sobre o tema recomeçar. Todos os dias, quando nós despertamos, nós recomeçamos uma jornada com Cristo. Todos os dias. Todas as manhãs, quando eu e você acordamos, nós devemos renovar com o Senhor o compromisso de viver para Ele, de viver honrando ao Seu nome, por onde formos, com quem estivermos em cada momento. Mas nosso Deus é um Deus de recomeços, é um Deus que nos dá a oportunidade de começar a viver coisas novas, de uma maneira nova, enfrentar as mesmas circunstâncias, mas pelo poder do Seu Espírito e fazendo isso de uma maneira nova. Deus nos dá a chance de viver isso. Mesmo quando nós falhamos e frustramos o seu coração, Deus ele nos dá a chance de começar de novo. Porque Ele é como nós cantamos, um pai que ama, um pai amoroso, um pai generoso na minha vida e na sua vida. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, nós vamos ler aí uma das parábolas que Jesus contou para essa multidão, a parábola dos filhos perdidos. Aí talvez na sua Bíblia está a parábola do filho pródigo ou do filho perdido, mas na verdade, para mim, são 2 filhos perdidos. E o texto diz assim, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse,
Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, eu pequei contra o Senhor, contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa. Ele disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Pai, obrigado pela tua palavra. Espírito Santo, tu estás aqui nesse lugar, também nos lares que se abrem agora, pois Deus, tu és Deus onipresente. Tu és Deus onisciente também, conheces tudo que está no meu coração e de cada um que está aqui agora, de cada um que se conecta conosco, Pai. Fala, ó Deus, e venha ao encontro das nossas necessidades nesta noite. Senhor, Tu és Deus onipotente. Quebra toda e qualquer barreira que tente impedir a todos nós de ouvirmos a Tua voz nesta hora. Que os nossos corações estejam focados em Ti. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Jesus estava ensinando e ministrando a uma grande multidão. É isso que o texto fala ali a partir do capítulo 14, no finalzinho ali do versículo 25, dizendo que havia uma grande multidão. E estava ali uma multidão mista. Havia o povo, havia também ali escribas, havia ali também os publicanos, haviam ali sacerdotes, havia um grupo muito grande de gente. Alguns sedentos de ouvir a voz de Deus, outros para criticar a Jesus, outros para julgar se o que ele estava falando é bom ou não. Existiam pessoas com as mais diversas motivações reunidas ali naquele momento, ouvindo a ministração do Senhor Jesus. Os judeus, eles tinham uma expectativa que chegasse um libertador político que pudesse tirar o povo daquela escravidão ao Império Romano. Eles esperavam, então, um líder político que se erguesse para marchar contra o inimigo que os dominava. Só que o projeto de Deus, o plano de Deus para mim e para você é muito maior do que aquilo que nós podemos contemplar. Deus não estava preocupado somente com uma libertação política do povo de Deus. Ele estava ali preocupado com a vida eterna, com a salvação desse povo, com o resgate desse povo, com o recomeço desse povo. Mas era difícil para essa galera entender como pode, como é possível o Deus Altíssimo, o Criador de tudo e de todos, se fazer homem,
abrir mão de toda a sua glória, do seu poder celestial, para assumir um corpo de carne que cansa, que sente fome, que sente sede. Como pode o Deus Altíssimo assumir essa forma humana e se entregar por seres humanos? Como é possível isso? E ao longo desses 2000 anos que essa fé cristã é pregada, muitas pessoas não compreendem ainda como Deus pode amar o ser humano tão falho como eu e você, tão limitado, tão vacilão como eu e você somos. Mas o amor de Deus é assim incondicional por mim e por você. Nós vivemos um tempo em que a nossa fé não apenas causa estranheza, mas ela desperta em algumas pessoas rejeição. Elas rejeitam a fé, rejeitam ao próprio Deus de várias formas. Mas eu e você estamos aqui para viver essa fé, para compartilhar essa fé, para seguir esse Deus que ama o ser humano de todas as formas e está pronto para perdoá-los. Como disse, esse capítulo 15 relata o momento em que muita gente estava reunida ali para ouvir ao Senhor Jesus. Jesus aqui no capítulo 15, então, ele propõe 3 parábolas. Logo no início do capítulo 15, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola dos filhos perdidos. E as 3 parábolas têm como mensagem central o amor de Deus que procura resgatar aquele que foi perdido. O amor de Deus que sente alegria ao recuperar algo que se perdeu. Esse amor incrível de Deus. A ovelha se perdeu por descuido, a moeda ela foi perdida por um acidente e os filhos se perderam pela rebeldia. Rebeldia ao seu pai ali. A primeira parábola, a proporção é de 1 para 100. Uma ovelha entre 100 se perdeu. Ali, a segunda parábola, a parábola da moeda perdida, a proporção é de 1 para 10. Uma moeda em meio a 10. Mas na parábola dos filhos perdidos, a proporção é de 2 para 2. Os 2 filhos se perderam. Como assim, pastor? Só um saiu de casa. Exatamente. O filho mais novo saiu de casa. O filho mais novo pediu a antecipação da sua herança, o que era uma quebra da cultura daquela época, era uma antecipação, era uma desonra ao seu pai, quando o filho dizia, me dá minha parte na herança, antes mesmo de você morrer. Não é? Eu quero aí o que me é devido, e esse filho, por ser o filho mais novo, tinha direito à terça parte apenas da herança. Toda a maior parte seria para o filho primogênito. Esse filho pega então a sua parte na herança e ele sai. Sai para viver a vida. Se perdeu ao sair dali. Mas o filho mais velho, que aparece a partir do versículo 25, ele é um filho que se perdeu dentro de casa, porque ele não saiu, ele permaneceu ali com o seu pai, mas o seu coração estava com ira, o seu coração estava com mágoas, o seu coração estava ali com uma irreverência, ele não entendeu bem o que era que o Senhor tinha para ele, o que o seu pai tinha para ele. Os 2 filhos estavam perdidos. Mas a terceira figura que aparece nessa parábola é de um pai amoroso, um pai que, independente do que o filho fez, ou que o filho deixou de fazer, ele continuou amando seus filhos. Aquele que saiu, ele recebeu de volta. Aquele que ficou, ele ministrou seu coração para ele crescer e entender a visão que o Senhor tinha para ele. O filho mais novo. Ele ali no versículo 11, a gente vê a sua partida, a gente consegue ver a partir do versículo 14 a sua miséria, ali no versículo 17 a sua contrição, a partir do versículo 20 o seu retorno, e ali no versículo 22 a sua aceitação. Mas esse filho mais novo, ele viveu algumas fases na sua vida. A primeira delas é que ele era feliz inconscientemente na casa do seu pai. Porque ele era feliz e não sabia. Ele vivia na comunhão da sua família, ele vivia no seio do seu lar,
Ele vivia com uma vida proporcionada pelo seu pai, pela sua família, de cuidado, de amor, de conforto, de destaque social. Afinal, era membro de uma família rica e poderosa na sua sociedade, pelo que relata. Seu pai tinha servos, seu pai tinha grandes propriedades, era uma família de destaque naquela comunidade. Mas um dia esse filho olhou para além dos muros daquela propriedade e ele desejou o que estava fora daquele lugar ali. Ele desejou experimentar coisas novas. Ele teve no seu coração a insatisfação pelo que ele tinha. E entendia que fora dali ele teria coisas melhores ou coisas diferentes. E aquele jovem desejou ardentemente conhecer o outro lado. E assim ele foi. Só que depois que ele experimentou aquele outro lado, aqueles amigos que eram amigos entre aspas, enquanto ele tinha dinheiro, ele experimentou esses amigos todos virarem as suas costas para ele. E ele então ficou sozinho. Sabe, muitas pessoas já tiveram um tempo de intimidade com Deus, já viveram, muitos nasceram em um lar evangélico, ou ao se entregarem para Jesus em parte da vida, viveram em intimidade com o Senhor, mas começaram a olhar para fora dos muros, começaram a olhar para atrações do mundo, para armadilhas do mundo, e entenderam que tais atrações eram mais prazerosas, mais atraentes do que aquilo que eles tinham em intimidade com o Senhor. Eram felizes e não sabiam, porque não valorizavam aquilo que tinham. A segunda fase desse filho mais novo é que ele era infeliz inconscientemente naquele país distante. Ele achava que tinha felicidade. O país distante representa exatamente esse mundo, essa sociedade convidativa. No início, aquele jovem estava fascinado com as festas, fascinado com os amigos, fascinado com a galera dizendo: você é joia, você é bom demais, é muito bom ter você aqui. Olha, ele ficou fascinado com todas aquelas festas, com todas aquelas opções de lazer, e ele experimentou cada uma delas. Na visão humana, ele aproveitou a vida ali naquele tempo. Só que, como toda ilusão, um dia ela acaba. Aqui não diz no texto quanto tempo essa ilusão durou, mas diz que ela acabou. Quando aquele jovem já tinha gastado tudo que ele era e tudo que ele tinha com aqueles amigos e naquele país ali, o que aconteceu é que ele perdeu os amigos. A ilusão acabou. E ele entra na terceira fase, que aí, se antes, na primeira fase, ele era inconscientemente feliz com seu pai, na segunda fase ele era inconscientemente infeliz ali no mundo, nessa fase agora ele é infeliz conscientemente. Ele sentiu ali a tristeza, ele sentiu a solidão, ele sentiu o abandono dos seus amigos, ele sentiu ali a fome, ele sentiu o desejo ali de comer aquelas vagens que eram dadas pelos porcos, para os porcos. E para um judeu, cuidar de porcos era uma função humilhante. Afinal de contas, era ali o resto das coisas que eram, obrigado amor, que eram comidas ali por aqueles porcos. Aquele homem ali, aquele jovem, conscientemente experimentou a infelicidade naquele mundo que o cegou durante um tempo, aquele convite que o fascinou durante um momento, mas o enganou. Aquele jovem conscientemente se sentiu infeliz. E o texto vai dizer que quando ele olha para aquele contexto, ele lembra: até os empregados do meu pai têm muito mais do que o que eu estou tendo aqui. Só que, por tudo que eu fiz com meu pai, eu vou voltar, mas eu não tenho mais o direito de ser tido como filho. Quero ser um servo dele ali. Ele entra na quarta fase, que conscientemente ele é feliz ao voltar para a casa do seu pai. Porque o pai fez muito mais do que o que ele esperava. Ele voltou na intenção de ser apenas um empregado, um servo,
trabalhando ali, mas aquele pai, ao receber o seu filho, o acolheu com amor, o restituiu à condição de filho e deu a ele ali, novamente, um lar. Sabe, queridos, muitas pessoas vivem o que esse filho, que às vezes dizemos pródigo, esse filho perdido, viveu. Ele recebeu do seu pai roupas dignas, ele recebeu do seu pai um anel no dedo, que significava a sua condição de herdeiro, ele recebeu nos pés novas sandálias para representar o quanto ele era bem-vindo de volta à sua casa. E nesse momento ele se sentiu novamente feliz com seu pai. Ele viveu a insatisfação com o que ele tinha, ele se rebelou contra o seu pai e pediu a sua herança, ele buscou todos os prazeres possíveis naquele tempo, ele experimentou o abandono, a derrota, a humilhação, ele viu que não tinha saída e escolheu voltar, e quando ele voltou, ele experimentou o perdão. Esse é a primeira pessoa dessa parábola. A segunda, o filho mais velho. O filho mais velho era um jovem que vivia com o pai e permaneceu com o pai. Ele não gastou a sua herança antecipadamente, ele não gastou a sua herança com os prazeres do mundo, ele não abandonou fisicamente o seu pai, ele sempre trabalhou para o seu pai, mas ele também estava perdido. Porque dentro de casa, ele vivia com o seu pai, mas ele não usufruía de todos os benefícios do filho, que poderia pegar um boi gordo e fazer um churrasco com seus amigos a hora que quisesse. Mas ele não usufruiu desse direito, nutrindo ali em todo o tempo a mágoa pelo irmão que havia saído, nutrindo no seu coração uma amargura. Ele se julgava melhor que o seu irmão que não havia deixado a casa, e quando ele começa a julgar a seu irmão, ele perde essa propriedade ali de ser um irmão que acolheria aquele que havia se perdido. Ele vivia na casa do seu pai, mas não se sentia livre nem para celebrar com os seus amigos na propriedade que era sua. Ele vivia na casa do pai, mas não se deleitou no amor do seu pai. Ele não aproveitou o tempo para abraçar e ser abraçado e viver em intimidade com seu pai. Ele vivia na casa do pai, mas se negou a fazer parte daquele banquete. Estava tão perdido quanto o seu irmão. Talvez você se pareça com esse segundo filho, que às vezes frequenta a casa do pai, sabe do amor do pai, sabe do cuidado do pai, pode usufruir de tudo que o pai tem para derramar sobre a sua vida, mas limita toda essa experiência com o pai a alguns encontros distantes, semanais e superficiais. Mas tem um terceiro homem, esse é o pai amoroso. Esse homem ama tanto seus filhos, que mesmo quando o mais novo pediu algo que não era comum, ele fez. E mesmo quando aquele filho o fez sofrer e experimentar a saudade, a preocupação, imagina o tempo desse pai sem saber por onde o filho andava e o que ele fazia. Nós que somos pais sabemos bem o que é isso. Imagina o tempo que esse pai ficou ali. Mas ele, ao identificar seu filho vindo ainda ao longe, ele não esperou nem seu filho chegar até ele. Ele foi ao encontro, diz o texto, para abraçá-lo, para acolhê-lo, para honrá-lo. Sabe, Deus é assim comigo e com você. Mesmo que nós falhemos tanto com Ele, mesmo que nós o decepcionemos com as nossas escolhas, palavras e pensamentos, Deus está sempre pronto para nos acolher e nos dar ali, em todo momento, uma oportunidade de recomeçar. Não importam as circunstâncias, Deus está sempre pronto para nos ajudar a sair de todo aquele lamaçal que nos prende, que nos aprisiona, de todas as correntes que nos impedem de usufruir os benefícios de uma intimidade com esse Pai amoroso.
Deus é esse Pai que está sempre com a mão estendida para nos ajudar. Para aqueles 2 filhos, esse pai ofereceu uma segunda chance. Para o que saiu, ele acolheu na volta. Para o que estava, ele ensinou aquele filho a celebrar a volta do seu irmão perdido. Esse mesmo Pai é o nosso Deus, que também dá para mim e para você uma chance de começar de novo. Com essa introdução, quero alertar algumas coisas, compartilhar com vocês algumas coisas na nossa vida, para que a gente possa experimentar essa vida de intimidade com Deus, essa vida de filho amado de Deus, essa vida livre, liberta de tudo aquilo que pode nos destruir. O primeiro alerta é: cuidado com as armadilhas do mal. O texto vai dizer no versículo 13, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Quero dizer para você, o diabo ele nunca vai chegar até você com chifres, rabo de seta e um tridente na mão. Ele não se apresenta para mim e para você feio, assombroso, assustador. Ele sempre vai se apresentar atraente, acolhedor, atrativo. Ele sempre vai lançar mentiras. O diabo ele trabalha iludindo os corações, iludindo as pessoas, trazendo para mim e para você o desejo de olhar além do muro para ver o que tem lá fora. O que tem lá deve ser melhor do que o que tem aqui. Ele sempre lança a ilusão. Aquele filho, ele vivia gozando do amor do seu pai, mas algo no seu coração dizia: você tem que ir lá fora, experimentar coisas diferentes, porque elas serão melhores do que o que você tem aqui. O diabo, ele faz isso comigo e com você. E sabe, assim como esse jovem, durante um tempo, achou que ele era feliz, achou que ele estava vivendo o melhor da sua vida, as melhores das festas, as melhores companhias, os melhores amigos, tudo era muito bom, até o momento que a ilusão acabou, até o momento em que caiu ali por terra toda aquela armadilha. O texto vai dizer que aquele jovem, iludido pelas armadilhas do mal, ele abriu mão de tudo real que ele tinha, de todo o amor que ele vivia, de todas as benesses que ele tinha como filho amado. A ilusão faz isso comigo. O texto faz isso com você também. E o texto vai dizer que aquele jovem, ele desperdiçou tudo o que tinha. A palavra usada aqui por Jesus nessa parábola de ascorpizo significa jogar fora, espalhar de maneira aleatória, jogar ao ermo, dispersar. Aquele jovem pegou tudo que ele era e tinha, a sua integridade física, os seus bens, a sua alegria, a sua vida, e ele jogou ao ermo. Sabe, muitas vezes quando a gente é jovem, a gente faz isso, achando que a gente é dono da verdade, que a gente sabe tudo e os nossos pais não sabem nada, já estão ultrapassados. Mas pais, muitos adultos fazem isso também, desperdiçam tudo o que tem por uma armadilha que ilude. Quando o marido olha para uma outra mulher que não a sua esposa, ele está caindo na armadilha satânica para destruir o seu casamento. E o diabo fica assim: ela será melhor que a sua esposa, ela será melhor que a sua esposa, ela dará mais prazer nessa sociedade hedonista que busca o prazer a todo instante. O diabo fica: você pode aproveitar mais. Todo mundo faz. E às vezes pessoas iludidas por Satanás jogam o seu casamento fora, jogam a sua família a ermo, quebram ali e destroem ali a proteção de seus lares. E a Bíblia diz que o inimigo ele está ao redor, bramando como um leão, esperando a quem possa tragar. E quando você pega aquilo que é precioso, o seu lar, a sua família, o seu relacionamento com seus pais, com seus irmãos consanguíneos, e faz assim e joga a ermo, o diabo aproveita a brecha que você abriu para entrar
matar, roubar e destruir o que Deus tem para você. O inimigo prepara armadilhas. O texto diz que esse indivíduo, esse jovem, ele então desperdiçou tudo que ele era, tudo que ele tinha e viveu de maneira irresponsável, dissoluta, desregrada. A palavra usada aqui, azotos, significa viver sem regras, viver de uma maneira sem princípios. Viveu de toda forma, fazendo como dizia aí um filósofo do século XXI, deixando a vida o levar. O que vai fazer hoje? Sei não, vou acordar e vou ver para onde é que vai soprar o vento. Era dessa forma que esse jovem viveu, de uma maneira sem regras, sem disciplina, sem parâmetros para a sua vida. E uma liberdade sem disciplina levou aquele jovem a desperdiçar tudo que ele tinha nas suas mãos. O amor de seu pai, o conforto da família, a proteção de um lar equilibrado e estruturado, o cuidado de estar ali. A ilusão acabou. Preste atenção nisso, meu amado irmão. Eu e você precisamos estar atentos, porque sempre o inimigo vai preparar armadilhas. E se nós não estivermos atentos, nós não vamos perceber essas armadilhas. Às vezes o Senhor está ali te alertando e eu e você não conseguimos ouvir os alertas do Senhor. Os alertas no namoro, os alertas no casamento, no noivado, os alertas no seio da família. Sabe? E o inimigo, ele trabalha para destruir as nossas bases. Às vezes o inimigo, ele não prepara uma armadilha para você, mas prepara uma armadilha para um filho seu, para o seu cônjuge, para os seus pais, para alguém precioso para você, porque afetando essas pessoas, te abala também. É por isso que nós devemos vigiar. O apóstolo Pedro, na primeira carta a Pedro, no capítulo 5, versículos 8 e 9, ele diz exatamente isso: estejam alertas e vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, ele anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem ele possa devorar. É vigiar. E ele continua dizendo: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm, todo mundo, estão vivendo os mesmos sofrimentos, as mesmas lutas. A gente precisa vigiar. Querido, cuidado com as ilusões do mal. Essa frase, nada a ver, tem destruído vidas. Isso não tem nada a ver. Aquilo outro não tem nada a ver. A Bíblia é um livro antigo, precisa ser atualizado. Precisa não. Ela é atualíssima. Ela tem todos os ensinamentos que nós precisamos, não é? Agora, ela tem aqui a conduta, a nossa regra de conduta e fé, que a sociedade em que nós vivemos não quer regras. A sociedade que nós vivemos quer destruir todos os parâmetros, todas as regras, para que o caos seja estabelecido. O diabo, ele desvia o seu olhar para uma outra pessoa que não seja o seu cônjuge, para começar a destruir o seu casamento, e te empurra para a infidelidade conjugal. Só que você só vai se quiser, porque se você resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Mas para resistir ao diabo, Tiago diz, eu preciso me submeter a Deus, me aproximar de Deus, e ele se aproxima de mim. O diabo desvia o seu coração do amor aos seus pais, para te empurrar para uma vida de desonra, e a Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe. Mas o diabo, ele te empurra para uma vida de desonra. O diabo, ele tenta tirar o seu foco de uma vida na santidade, na pureza diante de Deus, para que você experimente as impurezas que o mundo oferece e impurezas que destroem a sua comunhão com Deus. O diabo, ele tira o seu olhar de um chamado ministerial e empurra você para uma omissão, para um banco sentado, esquentando o banco o tempo inteiro, ao passo que existem várias áreas nas quais você pode servir a Deus. Sabe por quê? O diabo não quer que eu e você frutifiquemos.
Porque quando nós frutificamos, nós glorificamos a Deus. Quando nós frutificamos, nós alcançamos outras vidas. O reino de Deus se expande. E aí o inimigo, então, ele tira o seu foco do seu chamado ministerial para você ficar esquentando banco em todo o tempo. O diabo, ele tira o seu foco da Bíblia, a palavra infalível de Deus. E diz que ela não é infalível assim. Ou diz para você a mentira de que você não tem tempo para ler a Bíblia, meditar nela e praticar os seus ensinamentos. Porque você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que cuidar da família, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo ali. E a sua mente se distancia dos ensinamentos da palavra de Deus. E essa é a condição que enfraquece você espiritualmente, me enfraquece espiritualmente, e isso faz com que a gente vire presa fácil para o inimigo. O inimigo, ele lança os nossos olhos sobre o dinheiro, o desejo da fama, o desejo do poder, e gera uma ganância, e isso nos atrai para o amor ao dinheiro, e a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro, quando ele, então, recebe o trono da minha vida, a fama, o poder, e as pessoas ao redor do mundo, por desejo de poder, se corrompem, ferem os seus próprios princípios para terem uma cadeira com poder. Ele desvia as nossas atenções com distrações, que fazem com que eu e você possamos abrir mão de um tempo de qualidade com Deus. Ele oferece várias opções para consumir o seu tempo. Nos dias de hoje, com os avanços tecnológicos, isso não é tão difícil assim, sabe? O diabo, ele desvia o meu olhar e o seu olhar para os defeitos dos outros. E a gente começa a apontar os defeitos dos outros. E quando a gente começa a apontar os defeitos dos outros, a gente para de reconhecer os nossos próprios defeitos. Então a gente para de lutar contra eles. E a gente então vira presa fácil do inimigo, porque a gente começa a achar que não tem defeitos, mas que o outro tem muitos defeitos. E quando a gente faz isso, a gente fere o coração das pessoas e ele tenta nos levar a esquecer as nossas falhas. O diabo, ele lança a semente da mentira, fazendo com que eu e você pensemos que nós podemos determinar para Deus o que ele deve fazer e o que ele deve, então, aceitar. E nós tentamos, então, impor a Deus algumas condições para viver para ele. O inimigo é astuto demais. É por isso que eu e você precisamos da Bíblia e da intimidade com Deus através da oração. Eu e você precisamos do Espírito Santo de Deus para entender que o inimigo vai preparar armadilhas. Porém, ele só ganha se eu permitir. Ele só ganha se eu não tiver intimidade com Deus. Ele só ganha se eu não recorrer ao Senhor e dizer: Senhor, seja o meu refúgio. Seja ali a fonte do meu pensamento, da minha mente, do meu conhecimento. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, no capítulo 12, ele diz: vocês têm que renovar a sua mente, têm que renovar o seu conhecimento de Deus, para ir experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, com essa parábola aqui dos filhos perdidos, eu quero dizer para você: cuidado com as armadilhas do mal. Elas são reais. O diabo existe e ele atua para matar, roubar e destruir. Esse é o nosso inimigo, o único inimigo que nós temos. E ele, sim, se eu não me fortalecer em Deus, ele vai me destruir. Em segundo lugar, eu aprendo com essa parábola que Deus, ele tem paciência comigo e com você. E como tem. Deus é paciente demais conosco. Aquele pai ficou ali sem saber onde o filho estava. Nós não sabemos por quanto tempo, mas ele acolheu o seu filho logo que ele retornou. O pai dessa parábola, ele não estava preocupado com o dinheiro que o filho torrou. Ele não estava preocupado com o que as pessoas da cidade dele diriam sobre ele ao receber seu filho de volta. Ele não estava preocupado com o que as pessoas estavam pensando. Ele estava preocupado com o seu filho. Ele estava preocupado com um filho que estava perdido. Ele estava preocupado em acolher de volta aquele filho quando ele
viesse buscá-lo. O pai nem sabia se aquele filho voltaria. Ele não sabia o que estava rolando com aquele menino, mas ele estava com o coração aberto para acolhê-lo quando ele chegasse. A paciência de Deus por mim e por você tem como objetivo nos dar um tempo para perceber o quão bobos nós somos, quando nós invertemos ali as prioridades da nossa vida. E Ele nos dá a oportunidade do arrependimento, da metanoia, da novidade de vida, que acontece quando eu olho para mim mesmo e digo, como eu fui bobo. Já aconteceu alguma situação na sua vida que você pensa assim, como é que eu pude fazer isso? Aí você chega diante do espelho e diz assim, ô bobo, ô boba, como eu caí nessa falácia. Mas a gente não pode voltar atrás. O que a gente pode fazer é não ficar preso no passado que nos arrastou para o erro, mas pedir a Deus perdão e começar de novo. E olhar para frente dizendo, o Senhor faz tudo novo na minha vida. Ele me dá uma chance de recomeçar. Por isso eu Som. Vou trocar o microfone que esse aqui dá ruim. Deus, Ele nos dá a chance de começar de novo. Então eu quero dizer para você, pai e mãe, não desista do seu filho. Ai, pastor, já estou cansado, eu já cheguei no meu limite. Peço renovar de forças a Deus. Peço renovar de forças ao Senhor, porque Ele é paciente. Você está aí dizendo, pastor, eu estou cansado do meu casamento. Não desista do seu cônjuge. Busque em Deus o renovar de forças. Irmãos sanguíneos, não desista do seu irmão. Busque a paz e a reconciliação. Nós, como igreja, não podemos desistir uns dos outros. Devemos buscar a comunhão e não desistir e viver em paciência. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não desiste de nós. Deus, Ele não desiste de mim nem de você. Por mais falhos que nós sejamos, aquele filho viveu a ilusão. Ele compreendeu que ele havia perdido. Ele experimentou o desejo de recomeçar. Ele então foi alcançado pela humildade e a disposição para pedir perdão. Ele foi revestido de coragem para retornar à casa do pai. Eu fico imaginando esse menino voltando para casa dizendo, será que ele vai me receber? Será que ele vai me aceitar? Eu o desonrei tanto, eu entristeci tanto seu coração, eu falei tanto com ele. Será que ele vai me aceitar? Mas nem essas dúvidas impediram aquele jovem de trilhar o caminho de volta para casa. E ele se arrependeu. E quando ele se arrependeu, ele experimentou o perdão de um pai paciente. Querido, você que me ouve hoje aqui, ou em um dos 60 lares abertos nessa hora, Deus tem paciência com você, assim como tem comigo. Ele tem paciência para conosco e está pronto para hoje, nessa noite, nos dar uma chance de começar de novo. Em terceiro lugar, eu aprendo com essa parábola que muitas vezes nós damos importância ao que não é importante. O irmão mais velho. O irmão mais velho, o texto não diz. Só diz que ele ficou chateado com o irmão mais novo, que saiu para aproveitar a vida. Aquele filho mais velho ficou ali usufruindo de tudo que o seu pai tinha, mas ele não curtia, ele não se alegrava com a comunhão com o pai, ele não se alegrava com tudo que ele vivia ali, ele não estava focado no que é importante. E aí, toda vez que eu e você perdemos o foco do que é importante, nós vamos nos arrebentar. Vai dirigir olhando o celular para você ver o que vai acontecer. Às vezes, a gente está caminhando, e você é casado, mas o foco do seu coração não é fazer o seu cônjuge feliz. É sugar o seu cônjuge a fim de que ele te faça feliz. Perdeu o foco. Vai ferir seu casamento. Vai enfraquecer teu matrimônio. Porque o homem deve unir-se à sua esposa para fazê-la feliz. E esforçar-se de toda forma para fazê-la feliz. A mulher, ela se une a seu marido para fazê-lo feliz. Esse deve ser o foco do casal. Eles estão sob a mesma missão, lutar pelo seu casamento, um cuidar do outro, honrar o outro, proteger o outro, amar o outro.
Quando a gente perde o foco, o casamento é arrebentado. O inimigo ele tenta nos tirar do foco. Se você não tiver focado nos propósitos do reino de Deus para a sua vida, você vai viver um pé aqui e outro acolá. Mais ou menos. Viver uma vida morna. Só que Deus tem propósitos para mim e para você. Se você não foca no seu chamado ministerial, deixa ele em segundo plano, vai dar ruim. Você vai se sentir frustrado. Se você não tiver um foco num tempo de qualidade com Deus, que é importante, por coisas secundárias, você vai se enfraquecer espiritualmente. Aquele jovem, ele não deu importância ao que era importante. O seu pai, pertinho, vivo, do lado dele ali, provendo tudo que ele tinha e precisava. Às vezes a gente não dá importância à família, não dá importância aos irmãos, não dá importância a uma comunhão de viver como povo de Deus, uma família espiritual. Às vezes a gente não dá importância à palavra de Deus, a gente não dá importância a uma vida que frutifica, não dá importância a servir ao Senhor. E tudo porque alguma coisa chama mais a nossa atenção do que o Senhor. Aquele jovem, ele não deu importância ao que era importante. Aí no seu coração entrou a mágoa, entrou a avareza, entrou a rebeldia. Quando o pai estava celebrando, ele não quis entrar para celebrar com o pai. Por quê? Ele estava dando importância às coisas materiais e não a seu irmão que havia sido restaurado. Em quarto e último lugar, a gente aprende com essa parábola que Deus sempre acolhe o arrependido. O texto vai dizer no versículo 20, assim: estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente das nossas falhas, Deus nos perdoa. Deus nos dá uma chance de começar. Deus nos acolhe de braços abertos. Deus faz com que pessoas sejam usadas por Ele para nos acolher. E foi exatamente isso que o pai fez com aquele menino. Quando ele viu ao seu filho, ele, mesmo distante, reconheceu que era o seu filho voltando. E ele foi ao encontro do seu filho. O texto vai dizer que aquele pai, ele mandou que seus empregados dessem roupa nova, mas não apenas roupa nova. Ou aqui o texto falha, assim, coloquem a melhor roupa. Mas aqui o texto, a construção aqui, protostolê, significa uma roupa de honra, uma roupa de destaque, aquela roupa que era dada a alguém para que ele recebesse honra e destaque em meio aos convidados. Era uma roupa, então, que honrava aquele filho, dizendo: oi, você é tão importante, você não vai voltar como um empregado, você vai se assentar à minha mesa como meu filho amado, com uma roupa de destaque, uma roupa de honra. Sabe, querido, quando Deus cuida de nós, Ele não nos coloca num lugar qualquer. Ele não tem filhos prediletos. Deus tem filhos íntimos. Deus, ele não tem primeira fila e segunda fila, primeira divisão e segunda divisão. Desculpa os vascaínos aí. Deus, ele não tem filhos prediletos. Agora, ele tem filhos íntimos. Por que alguns se alegram mais com Deus do que outros? Porque são íntimos do Pai. Porque sentem a sua presença. Porque ouvem a sua voz. E isso não significa que o filho íntimo não tem lutas. Mas ele tem fé. Ele tem experiência com Deus. Ele sente a presença de Deus e a mão de Deus agindo, mesmo quando não pode ver. Ele sente ali o Pai amado estendendo os seus braços, acolhendo e protegendo. Ele sente o bom pastor dando refrigério na alma.
Ele sente o bom pastor guiando pelo caminho, mesmo quando ele está escuro, porque tem intimidade. Deus não tem filhos prediletos, mas tem filhos íntimos. E porque Ele nos convida a uma intimidade, Ele prometeu: se você me buscar de todo o seu coração, você vai me encontrar. Então o que Ele espera é que nós, como filhos, façamos como aquele filho mais jovem fez: voltar e buscá-lo como um pai amado. Só que esse pai, ele foi ali, recebeu seu filho mais novo que havia fugido, o acolheu, restituiu roupas de honra, restituiu-lhe ali o anel da herança, restituiu a proteção a seus pés, mas ele volta e vai lá no filho mais velho e diz: filho, vem, porque você é importante nessa festa, porque é o seu irmão que voltou. Ele estava morto, a palavra aqui morto, separado, e ele voltou. Ele estava perdido e foi encontrado. É seu irmão, vem celebrar. Você é importante nessa festa. Deus faz assim comigo e com você. Ele acolhe aqueles que querem voltar. Ele fortalece e encoraja aqueles que já estão com Ele. Ele nos ensina. E Ele diz: nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão. Sabe, querido, Deus, Ele convida cada um de nós sempre para um retorno, para um recomeço. Mesmo aqueles que nunca começaram, Deus diz assim: eu tenho uma nova chance para você. Eu tenho um renovar de forças para você. E eu estou aqui para te acolher e te dar uma chance de começar de novo. Para você que está aqui presencialmente, para você que está aí na sua casa, no seu lugar de trabalho, Deus tem uma chance de recomeço para você nessa noite. Como ela será, pastor? Eu não tenho a menor ideia, mas eu sei de uma coisa: ela será boa, ela será agradável, ela será perfeita, porque Deus é assim. Deus, Ele sempre nos dá a chance de deixar para trás tudo aquilo que nos ilude, para começar uma vida de verdade. Aquele jovem, o filho mais novo, experimentou a mentira e as armadilhas. Aquele jovem, o filho mais velho, não saiu para as aventuras, mas também perdeu a alegria da intimidade. Ambos precisavam do pai. Eu não sei o que você está vivendo na sua vida, mas eu e você precisamos do pai. Eu e você precisamos desse pai que nos acolhe, desse pastor que nos cuida, que nos protege, que cura as nossas feridas. Talvez você, assim como eu, todos os dias, preciso recomeçar na minha jornada cristã com Deus, pedindo: Senhor, me ajuda hoje a ser melhor do que eu fui ontem. Renova as minhas forças. Renova as minhas forças para viver em fidelidade a Ti. Talvez viver em fidelidade à minha família, ao meu casamento. Viver em fidelidade e em santidade a Deus, que alegra seu coração. Talvez viver uma vida de intimidade, de comunhão com Deus e com os irmãos. Deus está chamando a mim e a você para um recomeço. Feche os seus olhos. Eu não sei se nessa noite alguém aqui, que Deus está chamando para um recomeço. Talvez na sua vida com Ele, talvez forças para lutar por sua família, talvez forças para lutar por um filho, talvez forças para lutar pelos pais. Talvez, nesse momento, forças para dizer: Senhor, eu quero deixar para trás aquelas ilusões que atraíram os meus olhos, aquelas ilusões que atraíram o meu coração e me distanciaram de Ti. Deus, nessa noite, está chamando você e a mim para um recomeço.
E se isso está acontecendo no seu coração agora, é hora de dizer: aqui está a minha vida, Senhor. Eu quero render a minha vida aos teus pés. Eu quero novamente ser chamado por ti de filho. Eu quero novamente sentir a alegria dessa intimidade contigo, Pai. Eu quero novamente viver em fidelidade ao Senhor. Renova as minhas forças. Me usa segundo a tua vontade. Talvez uma chance de começar de novo com o seu cônjuge. De começar de novo em um namoro consagrado e santificado. Em um noivado consagrado e santificado. Senhor, hoje eu quero começar a viver a verdade. Assim como aquele pai, Deus está aqui agora para receber a mim e a você e a todos aqueles que clamam por um recomeço. Nós vamos cantar uma canção. E se Deus estiver chamando você nessa hora, todos vamos permanecer com os nossos olhos fechados. E se você nessa noite quer pedir para o Senhor: Senhor, eu quero começar de novo. Eu quero voltar, Senhor. Eu quero consagrar a minha vida ao Senhor. Eu quero, Deus, sair do banco e exercer o ministério que o Senhor mesmo me confiou. Senhor, nessa noite eu quero te pedir forças para continuar protegendo a minha casa. Maridos, nós somos os sacerdotes de nossos lares, os representantes do Senhor na nossa casa. Marido, você é o representante de Deus para sua esposa. Ela te conhece intimamente, sabe como você pensa, como você fala, como você age. Você tem sido na intimidade com a sua esposa esse símbolo de Deus. Esposa, a Bíblia diz que você é mulher sábia que edifica a casa. Mas se nessa noite você precisa pedir a Deus: Senhor, dá-me mais sabedoria para ser aquela que edifica a minha casa. É hora de pedir um recomeço. Pais, você pai, homem, que é sacerdote do lar, deve ser um exemplo para os seus filhos, de honra, de integridade, de amor, de fidelidade. Se nessa noite você precisa pedir a Deus: me ajuda, Pai. Eu quero ser um marido assim, modelo para minha esposa e para os meus filhos. Senhor, eu quero ser um namorado assim, e vou mostrar para minha namorada que como marido serei um homem assim, e eu quero pedir a tua direção para isso. Eu quero ser um namorado que honra a minha namorada, honra o seu corpo, espera o tempo certo do casamento para uma vida sexual. Quero viver em santidade. Enquanto nós estivermos cantando, saia do seu lugar e venha dizendo: Senhor, nessa noite eu te peço um recomeço para a minha vida. E aí você pode vir. Abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Já tem gente vindo à frente. Se você também nessa noite quer pedir: Senhor, dá-me um recomeço, pode sair do seu lugar e vir. Divino, ele me deu um som, cajado e pão, pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o ID, pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias, e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu
vamos cantar novamente. Você pode se colocar em pé e nós vamos começar de novo. Se você deseja nessa noite consagrar a sua vida ao Senhor, um recomeço, saia do seu lugar. Talvez um casal nessa noite venha aqui de mãos dadas dizendo: Senhor, eu quero um recomeço. Cajado e pão, pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o ir, pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias, e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e outro lugar, nem ninguém para onde ir, somente ao Senhor Jesus. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. Aquele filho tinha só o pai para voltar para aquele pai, e ele voltou e foi recebido. Pra onde eu irei, para onde você irá, querido? Volta para o seu pai, ele está aqui te chamando nessa hora. De vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Diga para o Senhor, eu sou totalmente teu, Senhor. Não existe espaço para mais ninguém no meu coração. Talvez você nessa noite queira consagrar o seu casamento ao Senhor. Sai do seu lugar e vem dizendo: Senhor, meu lar é totalmente seu, Senhor. Eu fui acolhido pelo teu amor, Senhor. Talvez nessa noite você queira voltar para o Senhor, você queira renovar o seu compromisso com o Senhor. Talvez nessa noite você queira pedir o seu batismo. Teremos turmas agora em setembro, mas o batismo novamente acontecendo. Talvez um passo a mais na direção do Senhor. Você pode sair do seu lugar e vir. Eu quero encerrar esse momento orando pela sua vida. Eu quero me reconciliar com o Senhor. Você quer fazer isso nessa noite? Sai do seu lugar e venha. Fui contemplado pelo teu amor, ser com você. Sou totalmente teu. contemplado em Ser com você, ser com você. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo
conseguiremos, Senhor. Somente em Ti encontramos socorro, somente em Ti encontramos perdão, somente em Ti encontramos a oportunidade de começar de novo, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, faça cair por terra as ilusões lançadas pelo inimigo que tenta destruir as nossas vidas, nos afastar do Senhor, tirar de nós a alegria na Tua presença. Ó Senhor, vivemos em meio a uma sociedade assim, ó Pai, e nós Te clamamos, assim como aquele pai desta parábola, com seu coração cheio de compaixão, tenha compaixão de nós. Tu és Deus onisciente, sabe o que cada um está enfrentando, as lutas, as barreiras, as dificuldades, ó Deus, as tristezas e as alegrias. Ó Senhor, ajuda-nos, Pai. Às vezes chegamos, Senhor Deus, a circunstâncias da vida que achamos que não há mais saída, mas a saída está em Ti, Senhor. A saída está no Teu nome poderoso, Senhor. Por isso, Deus, nós clamamos pelo Teu mover, pelo Teu agir, Senhor. Ó Deus, Tu és o Deus do impossível, que faz aquilo que nós não podemos fazer. Assim, ó Deus, aqui à frente, Deus, os Teus filhos estão dizendo: nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos recorrer a Ti, Senhor. Não há ninguém mais que possa nos acolher, nos amar, nos proteger, nos perdoar, nos fortalecer, nos purificar como o Senhor. Só o Senhor tem a palavra de verdade. Por isso, Deus, mesmo aqueles que em seus lugares agora fazem um compromisso contigo, Tu és Deus onisciente, o Senhor sabe o que cada um está dizendo para o Senhor agora. Tu és Deus onipotente, Senhor, quebra todas as correntes pesadas do mal, derruba, ó Deus, as muralhas, Senhor, que impedem, ó Deus, Teus filhos de voltarem para Ti. Senhor, faça cair, ó, por terra as escamas nos olhos que não podem ver, limpa os ouvidos que não estão ouvindo, Senhor. Troca corações de pedra por corações de carne, derramados na Tua presença. Espírito Santo, que está aqui nesse lugar, Deus onipresente, que também está nos outros lugares onde pessoas se unem a nós nesse culto, Senhor, atue de maneira sobrenatural, Pai. Tem misericórdia de nossos lares, de cada família aqui representada nesta noite. Senhor, dá-nos um recomeço contigo. Ajuda-nos, Senhor. Restaura a nossa alegria em Ti. Restaura em Ti, ó Deus, a gratidão de viver para Ti. Porque quando nós temos essa gratidão, viver para Ti não é pesado, não é difícil, é bom demais. É fonte de alegria, Senhor. Ó Deus bendito, toca, Senhor. Ó Deus, leva-nos em paz aos nossos lares, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, durante essa semana que começa hoje, a resistirmos ao diabo, fazê-lo fugir de nós, porque estamos submissos a Ti, ao Teu poder e à Tua graça. Senhor, tira aquelas vestes rasgadas e sujas e coloca-nos, ó Deus, vestes de honra na Tua presença, nos restituindo a posição de filhos amados do Senhor. Tu és Deus que deixa no passado as nossas falhas e iniquidades e nos dá um novo futuro, nos dá uma nova história. Faça isso, ó Deus, na vida daqueles que clamam aqui, clamam por Ti e querem viver para Ti. Perdoa, Deus, os nossos pecados, as nossas limitações, e ajuda-nos a viver para a glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos nesta hora, no nome que é sobre todo nome, o nome precioso, o nome generoso, o soberano e invencível nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai,
que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus estejam conosco e com todo o seu povo sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço aí no seu irmão. Desejo uma semana abençoada para o seu irmão. Deus abençoe. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você.